Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Leis e Histórias. Eu sou Luciana Pena. Eu sou Juliana Carvalho. E esse é o nosso podcast feito para você que quer entender sobre direitos de maneira leve, informal e humana e com um toque de história para refletir. E falando em história, Ju, deixa eu te contar um negócio. Bom, no último episódio nós falamos da história do Ricardo, falecido Ricardo, e a esposa Joana e a pretensa companheira Suzana. Sim. Nós fizemos uma análise do caso à luz do direito de família e hoje esse caso vai ser trazido para a Ju avaliar os aspectos e a situação da Joana e da Suzana à luz do direito previdenciário. Relembrando a história, Ju, sim, Ricardo faleceu. Era casado com Joana e tinha 3 filhos, mas vivia há anos com Suzana, com quem tinha uma bebê de 9 meses. As duas apareceram. Joana entrou com o inventário e no processo acusou a existência de um outro inventário em nome do Ricardo. E assim Joana descobriu a existência da outra família, de Ricardo. E agora, Ju, como fica essa história? Quem tem direito à pensão por morte, Joana ou Suzana? Não é tão diferente do direito de família em termos da dificuldade, né? A gente, como você mesma disse no episódio anterior, o direito não é uma receitinha de bolo, né? Sim. O que eu tenho para dizer, de forma geral, é que a cônjuge é que vai ter o direito de pensão por morte, falando de uma forma mais genérica mesmo. Por que eu falo dessa maneira? Porque o nosso STF, ele entende, ele é mais restritivo, ele entende que não existe reconhecimento de famílias paralelas, tá? Mas, como tudo no direito tem um porém, a gente tem decisões aí dos TRFs, principalmente do TRF5, no sentido de que é possível, inclusive o processo teve grau de recurso. O desembargador entendeu que olha que interessante, Lu, a mesma questão, olha para você ver como que o direito de família é um pouquinho parecido. Você falou sobre a união estável, a questão da companheira, né? No direito previdenciário, se a companheira provar que convivia como família, entidade familiar, que dependia economicamente do Ricardo, né, a Suzana, tem entendimento de desembargadores que é a favor do rateio da pensão entre a cônjuge e a companheira, desde que ela prove que não estava na condição de amante. Sabe a música Amante Não Tem Lar? Então, sim, de forma... amante não tem pensão. De forma geral, amante não tem pensão, de fato, por quê? Pode ser encaixado como algo eventual, um relacionamento por fora, de vez em quando. Agora, a gente modifica o cenário quando se fala numa situação de uma companheira. Sim. Como é que o Ricardo fazia isso, né, de manter os dois relacionamentos? Ele era mágico. Eu não sei, mas se ela provar essa questão da entidade familiar, que com ele convivia maritalmente, assim como convivia com a Joana, é possível, a depender da situação, viu, gente? Porque o direito não é como a gente tá falando. É certo, consegui vir lá no podcast que é possível sim as duas ratear. É possível sim, porém é o seguinte, não é uma regra geral. Então, se ela prova a questão de união estável, como esse julgado que eu tô trazendo aqui como exemplo, se ela provar a questão da união, da entidade familiar, que com ele convivia, mantinha essa relação, tem desembargador que entende que sim, ela pode ratear com a cônjuge. Olha para você ver. Embora o STF tenha até um tema recente em que ele fala, não existe reconhecimento de família paralela. Mas dependendo de onde a pessoa mora, olha que situação. Dependendo de onde a pessoa mora, da jurisdição, daquela comarca, o juiz, ou até mesmo em grau de recurso, pode entender que isso é possível sim. Então, é possível ratear? É possível, tá? Entendo, Ju, e esclarece para mim uma questão. Ainda que, por exemplo, essa esposa, no caso a Joana, se ela se sentir injustiçada com esse rateio de pensão, ela pode recorrer? Pode, ela pode recorrer sim, até mesmo, Lu, é possível ela falar, não, mas espera aí, o que a Suzana tá alegando que tinha com meu marido era impossível, porque, por exemplo, nos finais de semana ele estava com a gente, não era uma união estável, duradoura, ninguém na rua tinha conhecimento público e notório que os dois
era um casal ou que o meu marido estava vivendo em relação extraconjugal de maneira consolidada. Então, ela pode sim recorrer com os seus próprios argumentos e dizer, não, era eventual, Sim. entendeu? Ou seja, isso descaracteriza a própria união estável, a questão da entidade familiar. Sim. Ainda que ela tenha um bebê com o Ricardo. Sim. Porque aí a gente vai entrar numa questão, vou abrir um parênteses bem rápido, que é o seguinte, não é porque a pessoa teve um relacionamento com a outra, que teve um filho, que automaticamente aquela relação está consolidada, pronto, acabou, ele foi meu companheiro, ou foi, né, foi algo duradouro e por isso automaticamente eu tenho direito a benefício X. Não. Tem que fazer a prova. Tem que fazer a prova. Mais um ponto que a gente toca aí, né, Lu? Sim. A prova por si só de ter filho não é suficiente. A questão da até mesmo uma escritura de união estável não é suficiente, tem que provar a convivência duradoura e para o direito previdenciário de que estava ali no mínimo 2 anos antes do óbito dele. E Ju, então no INSS poderiam as duas, por exemplo, a mulher faz um requerimento administrativo de pensão por morte desse marido. Para ela vai ser mais fácil, porque ela tem uma certidão de casamento, não é isso? Sim. E ao lado vem essa companheira e também faz um requerimento administrativo. Administrativamente, o INSS poderia determinar esse rateio? Não, automaticamente não. Na verdade, pode acontecer de um seguinte. Primeiro, quem entrou primeiro? A esposa. A esposa. Já tem uma DER, então provavelmente a da companheira vai ser negado. Porque já existe a concessão do benefício na DER tal, entendeu? Um NB tal, já foi deferido. O INSS não vai, então, avaliar essa discussão. Não, na verdade, Lu, ele avalia, sim, durante o processo, né? Mas, por exemplo, se você entra, ele já vai acusar que naquele falecido, aquele instituidor da pensão, já tem uma pensão concedida. Ah, sim. Entendeu? Então, ele não vai, por exemplo, cessar o da esposa para discutir o da companheira, não. Já foi concedido ali, ó. Bem complexo, né, Ju? Bem complexo. Bem complexo. Ela pode entrar com recurso administrativo e discutir dentro administrativamente. Não foi negado e não concordou com a negativa. Não é que ela precisa direto para o judicial. Ela pode discutir administrativamente. Interessante. E tem que ter provas. Como nós falamos na análise do direito de família, no episódio passado, a esposa, ela já vive um luto, né? E agora esse outro processo, né? E pode acontecer, igual o que a gente falou, de ela descobrir que foi concedida pensão para a companheira. Ela pode ter entrado depois. Verdade. E você já pensou? Não, peraí, como foi assim concedido um benefício de pensão por morte do a uma meu outra marido mulher? para uma outra mulher? Pode acontecer com a própria esposa. A vida como ela é. A vida como ela é. Nelson Rodrigues. Ai, firme e forte. Firme e forte. No Entre Leis e Histórias. Sim. E a filha do Ricardo, a filha que o Ricardo teve com a Suzana, a filhinha de 9 meses. Ela tem direito à pensão do pai, ela tem direito a uma cota maior por ser menor de idade, por ser criança, bebê? Lu, então, assim como no direito de família, filhos herdam iguais, né, com direito à igualdade de condições, no direito previdenciário não seria diferente, né? Então, ela como herdeira, dependente, ela teria direito assim como os 3 filhos de Joana, né? Ela herda com cota igual. Então, o benefício pega 100% do benefício e rateado entre todos eles. Todos eles quem? Vão partir do pressuposto, então, que foi deferido para a viúva. Sim. Que, no caso, é a cônjuge que tem certidão de casamento. Então, a pensão por morte é concedida da seguinte maneira: 50% mais 10% para cada dependente. Então, vai ser 50 mais 10. Quem são os dependentes? Os 3 filhos de Joana, mais a bebê, 4. Com a Joana, 5. Entendeu? Da integralidade do 100%. É dividido dessa maneira. Eu falei da forma de cálculo 50 mais 10 por dependente, porque esse é o cálculo geral. Na divisão, todos rateiam igualmente. Se os filhos do Ricardo com a Joana já forem maiores de idade? Maior de idade pelo Código Civil, 18 anos. Eles recebem a pensão até os 21.
Ah, sim. Os 21 cessa, independente da condição de estudo, trabalho, etc. E Ju, se neste momento, né, do requerimento da pensão por morte, os 3 filhos do Ricardo já forem maiores de 21 anos, né? Nesse caso, nós teríamos... Como seria o rateio? Aí seria para Joana e para Bebê. bebê. Bom, Ju, e a última pergunta que eu queria te fazer em relação a esse caso da Joana, do Ricardo, é se algum beneficiário da pensão falecer, a cota dele reverte em favor dos outros que recebem o benefício? Exemplo, a Joana divide a pensão com a bebê, 30% para cada. Se a Joana falecer, a bebê passa a receber 60%? Não. Olha, Lu, até a emenda constitucional 13 de novembro de 2019, havia a reversão da cota. Então, no caso de um dependente falecer, a cota ficaria integralmente para a pessoa, né, que ainda recebe. Ótimo. Porém, depois da reforma, o entendimento foi de que, e já é fixo, né, por meio da legislação, a partir de 13/11/2019, que uma vez que aquelas cotas foram rateadas, se um dependente falece, acabou, a cota não reverte em favor dos outros. Então, veja bem, se aí nós temos 30% da Joana, 30% da bebê. Se a Joana falece, a bebezinha, por mais que seja bebê, que tenha dependência, né, que tenha uma longa jornada aí até seus 21 anos, sim, ela não fica com a integralidade. Entendi. Então, a cota se encerra. A cota que era da Joana. Mas veja bem, olha que interessante. Nós estamos falando do seguinte cálculo. A pensão por morte é deferida da seguinte maneira: 50% mais 10% por dependente, correto? Então, o que se pede é o 10%. Mas aí você diz para mim, Joana morreu. O que a gente faz? A cota de dependente não reverte para a pensão. O que é a cota de dependente? Os 10%. Ah, sim. Você entendeu? Então, a pensão não é deferida 50% mais 10% por dependente? A cota da Joana é que não vai para menor. A cota dependente. Sim. Não reverte em favor dos demais dependentes. Entendeu? Sim. E assim o mesmo aconteceria com relação aos demais filhos. A cota por dependente não reverte pro todo do monte, entendeu? Aí fica, a pessoa faleceu, tira aquela cota. E a situação ia ficar ainda mais arrochada se os outros filhos do Ricardo fossem dependentes também, né? Vamos falar aí R$1.000, sim, né? R$1.000 dividido por 5. A gente tem R$200 para cada um. Então, o INSS vai pagar R$200 para cada um, correto? Sim. Então, beleza. Então, a pensão é de 1.000. É dividido por 5. Beleza. Morreu Joana, né? Ficou, então, 4 dependentes, correto? Sim. A pensão é 1.000. Então, R$1.000 dividido por 5 era R$200 para cada um. Sim. Aí, o que vai fazer? Esses R$1.000 não vão ser divididos igualitariamente. Vai perder os 10% que é de cota. Cota dependente. Sim. E aí, o que sobrou dos R$1.000 vai ser dividido entre os 4. Ah, entendi. Entendeu? É porque a gente tem cálculo, gente, da pensão, fórmula de cálculo da pensão por morte desse benefício, e aí do cálculo desse benefício é que faz o rateio igualitário entre os dependentes. E quando há a morte de algum, refaz esse cálculo. Isso, exatamente. Então não é uma coisa tão simples como eu pensei aqui na minha cabeça. Não é não. Aí refaz o cálculo para distribuir. Redistribuir. Interessante. E aí é o seguinte, por isso que você fala, no falecimento de um, essa cota é revertida para os outros, igual os R$1.000 é revertido para todo mundo e é dividido só por 4? Não. Tira a cota à parte, o pedaço daquele monte morre e refaz essa conta para dividir a pensão. Entendeu? Entendi. Bom, Lu, é isso. É complexo. É complexo, mas é isso. Olha, eu vou te falar uma coisa. A minha frustração em relação à emenda constitucional é justamente essa. Eu tenho o seguinte entendimento. Se o instituidor da pensão, que é o falecido, contribuiu uma vida inteira e deixou esse direito à pensão para os dependentes, no meu entendimento, essa pensão tinha que ser como era antes da reforma. Sim. A integralidade dividida.
Porque, pensa bem, a condição daquela família que era dependente, às vezes o Ricardo aí era o provedor, sim, ganhava super bem, mantinha a família ali no status X, uma condição boa, qualidade de vida boa. E aí ele falece, a pensão já vai ser reduzida, você imagina. Ainda tem esse tanto de gente para dividir. Sim. Infelizmente, na minha opinião, isso foi muito prejudicial aos dependentes. Exatamente. Sabe? Eu não sou da área, Ju, e assim, não sei também qual foi a exposição de motivos dessa lei que alterou, dessa emenda, né? Na verdade, uma emenda constitucional. Mas, olhando de fora, me dá uma sensação de injusto. Sim. E apesar dos pesares, independente das argumentações que ele levou para isso, porque é claro que teve argumentações plausíveis. Mas eu, no meu entendimento, como eu disse, ele era um instituidor, ele contribuiu a vida inteira e por isso ele deixou o direito a um benefício. Sim. A aposentadoria, você é resultado da sua contribuição de uma vida inteira. E você recebe a média das contribuições que você fez durante a vida inteira. Sim. Então, é entendível e lógico que você receba aquilo que durante uma vida inteira você contribuiu. A pessoa que falece, ela tem que deixar isso também para os seus dependentes. Sim. Vai cortar por quê? Né? É claro, teve justificativa para fazer isso, até mesmo em termos de financeiro, né? Questão econômica. Mas ainda assim eu não concordo. A corda arrebentando sempre pro lado mais fraco. Sem dúvida. Infelizmente. Infelizmente. Bom, é isso. Apesar dos pesares, essa é a realidade aí da Joana em relação aos filhos e a outra menor, que ela tem direito até seus 21 anos. E em relação também à companheira, né? A pretensa companheira. Tem mais um detalhe. A gente falou de morte, né? Faltando uma, se a cota reverte. Tem a questão também da maioridade. Atingiu a questão da maioridade, não, né? Para o direito previdenciário de 21 anos em termos de benefício previdenciário de pensão por morte. Chegou nos 21, atingiu essa idade, a cota também não reverte para o outro, não. Cessa. Então é com a morte e com a idade. E só mais um detalhe, né? Para não estender muito, a gente vai lembrando enquanto a gente vai conversando, né? Tem a questão da possibilidade desse benefício ele se estender no caso de ser maior de 21 anos, desde que tenha condição de inválido ou deficiente. Sim. Aí sim, já é totalmente diferente. Sim. A fórmula de cálculo também é diferente, Lu. Recebe, inclusive, a integralidade, sabe? Inclusive, esse assunto foi tratado no podcast da história da Dona Rosa. Da Dona Rosa, exatamente. Foi. A gente falou isso lá. Bom, é isso, Lu. Maravilha, Ju. Nós, então, apresentamos aí mais um episódio do nosso podcast. Hoje, a análise foi do caso do Ricardo à luz do direito previdenciário, aqui com a nossa advogada previdenciarista, doutora Juliana Carvalho. Pro podcast aqui, Ju, né? Vamos largar a podcast, a formalidade. Ju e Lu. E nós esperamos vocês aí no nosso próximo episódio, na próxima semana. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações, curtir, compartilhar e nos acompanhar. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, que a gente tem muita história boa por aí.